Para finalizar a análise desse texto, vamos ver como o Daniel fez a conclusão. Ele diz: é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Então, ele usa a conjunção portanto, que é conclusiva, colocada assim no meio, entre vírgulas, ela fica bem melhor do que no início. É uma conjunção simples, mas que faz um efeito muito bom. E antes de apresentar as medidas, você não deve já iniciar esse parágrafo de conclusão apontando essas medidas. Tem que colocar primeiro uma reafirmação do tema, da tese, o que você falou lá no parágrafo de introdução. Vamos ver quais são as medidas que ele aponta. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Como no desenvolvimento, ele falou no Estado e falou nas empresas, então aqui ele especifica qual é o órgão do governo, no caso o Ministério da Cultura, mas ele envolve não só o Estado, ele envolve a sociedade, mostra o conhecimento da agência que trata do cinema no Brasil, a Ancine, e também fala nos artistas e outros profissionais da área, que juntos devem lançar um plano, um projeto, para que o maior número de brasileiros possa desfrutar do cinema. E ele exemplifica como, detalha como, destinando um percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Então, além de dizer quem vai tomar as medidas, ele envolve a sociedade, não envolve só o Estado, não envolve só o governo. Também especifica que medidas são essas. Medidas simples, mas que ele detalha como vão ser feitas. Agora vamos ver o que ele coloca em relação às empresas. Ele usa, para acrescentar, ele usa a palavra ademais. Ademais, o governo federal deve também, mediante o oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos, porque foi isso que ele tratou no terceiro parágrafo do desenvolvimento. Então, ele também tem as medidas para incentivar os cinemas, os donos de cinemas, os empresários a reduzirem o custo dos ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Aí ele retoma o que ele falou lá no primeiro parágrafo de introdução, dizendo que mais brasileiros vão ter o desenvolvimento em suas cidades, assim como aconteceu lá no Cine Hollywood, que ele exemplificou lá na introdução. Então, nós temos aqui várias expressões de ligação, como portanto, posto isso, tal plano, ademais, dessa maneira, e ele apresentou as suas propostas estão relacionadas aos dois parágrafos do desenvolvimento, envolvendo o Estado e envolvendo as empresas. O governo federal apoia as empresas para que elas diminuam o custo de seus ingressos. As medidas, as propostas devem estar relacionadas com o que você debateu nos parágrafos do desenvolvimento. Ele não colocou medidas extraordinárias, propostas extraordinárias, foram bem simples, mas o seu texto está bem estruturado. E o Daniel conseguiu a nota máxima, conseguiu a nota 1000 por esta redação. A P2 de redação deve ser realizada na aula da próxima semana. Então, eu já vou colocar para vocês o arquivo com a proposta, com o tema, e vocês vão ter uma semana para elaborar essa redação e enviar sem atraso na próxima aula da semana que vem, quando nós teremos o calendário de avaliações. Vocês vão ter um tempo maior, mas tem que enviar especificamente no dia da aula reservada para a P2. Abaixo vocês vão ter esse tema proposto.